E realmente foi um jogaço, né? O Liverpool é impressionante como ele se impõe. Ele não passou risco em momento nenhum. O Villarreal, por grande parte do jogo, jogou com 10 na linha de trás. Nem os atacantes à frente da linha do meio de campo. E mesmo assim o Liverpool foi batendo, até conseguir os 2 gols, praticamente classificado, né? O Villarreal, por exemplo, na fase anterior, ele jogou primeiro fora de casa também contra ele jogou em casa, contra o Bayern de Munique e venceu por 1-0. E nesse jogo de ida, ele teve as melhores chances, né? O Bayern finalizou muito mais, mas as melhores chances foram do Villarreal, né? Sempre no contra-ataque. O Bayern de Munique permite muitas jogadas de contra-ataque ao seu adversário. Ele se expõe, ele agride e se expõe. O Liverpool não permitiu. E o impressionante, assim, é que você fazer a tal da marcação alta, que você fica marcando no campo do adversário, isso requer uma condição física muito boa. E é quase impossível um time conseguir ficar o tempo todo fazendo esse trabalho, porque desgasta, você morre, né? Não aguenta. Então tem hora que você recua um pouquinho, traz seu time um pouquinho para o seu campo. Hoje praticamente isso não aconteceu, os caras martelaram o tempo todo. É impressionante. E no final de temporada, tudo bem que ele está revezando jogadores, pegou um caminho menos complicado, que foi o Benfica e agora o Villarreal. Muito pior é pegar, como eu falei, Chelsea, PSG, Atlético de Madrid, times mais fortes, mais competitivos até, mas foi muita imposição de fato. E praticamente resolveu, né? O Liverpool praticamente resolveu a sua situação, está com um pé e meio mais um pouco na final da Liga dos Campeões, né? E foi assim, mais uma aula de um outro futebol, né? De um outro futebol que eu acho que a gente tem que cada vez mais olhar para esse tipo de jogo. Eu sei que é quase impossível reproduzir na íntegra o que eles fazem lá, mas acho que pode inspirar treinadores, jogadores, jornalistas, torcedores, para a gente cobrar um pouco mais de um jogo. Não é jogo bonito, gente. Jogo bonito é um negócio muito subjetivo. A beleza, o que é bonito para um, para outro é feio. É um jogo mais moderno e um jogo de mais intenso e de busca pelo gol. Sabe, é o time que faz um gol, ele não se satisfaz. A não ser que ele não tenha condição, como já aconteceu com o próprio time do Guardiola no jogo com o Atlético, que ele estava o time todo remendado, esgotado, que tinha feito um jogo contra o próprio Liverpool dias antes, que acabou fisicamente com o time, e ele se agarrou ali no placar que lhe interessava para se classificar. Mas em condições normais, não. Esses times buscam o gol. Então a gente vê o jogo e fala assim, nossa, é outro futebol, né? Por que a gente não tenta fazer isso aqui? Por que a gente não cobra mais isso dos profissionais, dos técnicos, dos jogadores, de todos, que tentem fazer um futebol melhor? Mas também tem muito a ver com o nível dos jogadores, né? Que é um absurdo. Né? Mas dentro da nossa realidade, aqui, eu acho que a gente poderia ter jogos melhores. Mas acho que a gente ainda está muito preso a um jogo conservador, essas coisas horrorosas que inventam aqui no Brasil, o saber sofrer, por exemplo, aqui, essa muleta maldita que foi inventada, sei lá por quem, que vários caras utilizam isso, né? Ou seja, outra também que é muito interessante é assim, o técnico monta um time jogando feio na retranca, aquele jogo horroroso, que ele está defendendo o emprego dele. É o único profissional do mundo que faz um trabalho ruim, feio, horroroso, para defender o emprego. Geralmente quem trabalha bem mantém o seu emprego, quem trabalha mal perde o emprego. Aqui você tem técnicos que se defendem atrás disso. E muita gente defende esse tipo de jogo. Eu acho que esses jogos deveriam inspirar um pouco mais a gente para cobrar mais futebol de um nível melhor. Não dá para chegar no nível deles, mas dá para ser melhor. O Palmeiras pode ter 81 jogos de janeiro a outubro, ou seja, uma média de 8 jogos por mês. 8 jogos por mês, isso é desumano. Você ter 8 jogos por mês, você tem aí uma média de 2 jogos por semana em competições diferentes, viagens, porque muito jogador que já jogou na Europa, inclusive, me falou isso, inclusive o Rafinha. Eu perguntei pro Rafinha, na época que ele estava no Flamengo, a gente se encontrou no Rio de Janeiro, e eu perguntei, tá super feliz, né, que você tá no futebol brasileiro de novo? Ele, Thiagão, esse calendário é muito louco, porque você viaja pela América do Sul, daqui a pouco você sai lá pro Nordeste para jogar pelo Campeonato Brasileiro, e o jogador não tem folga, e a situação só piora, porque agora esse calendário ficou espremido por causa da Copa do Mundo, e aí de janeiro a outubro podem ser 81 jogos para esse time do Palmeiras, o que é realmente algo inaceitável. Bruno e Vanderlei, falando sobre o Rony. Só um instantinho. Tira os jogos do estadual, dá quanto? Tirando os jogos do estadual? 65. 65? Quantos jogos faz um time europeu que vai até finais de competições na temporada? Em torno disso aí. A Inglaterra, ele faz por aí. Tem 4 competições. Se chegar na final de Copa, Nacional... O Liverpool, que tá chegando... Exato. Vai fazer por aí, em torno disso. Uma vez eu fiz uma comparação, eu peguei lá um time da 4ª divisão da Inglaterra, sei lá, Morecambe, um time daquele do Camarãozinho, acho que estava na 4ª divisão, e comparei com o Liverpool numa temporada que o Liverpool tinha sido eliminado rapidamente das Copas, não avançou em nada.
O Liverpool tinha feito 40 e poucos jogos, os 38 do campeonato inglês e pouquíssimos de Copa. Acho até que não estava em competição europeia, tem tempo isso. E esse time avançou naquelas Copas voltadas a times pequenos e tinha feito mais jogos. Um time da quarta, da quinta divisão, de repente faz mais jogos que um time da Premier League. Porque todos têm calendário, aqui não tem, né? Aqui os times ficam mandando gente embora, porque param as suas atividades depois do estadual, muitos deles. E simplesmente acaba. Agora aqui o que enche é o estadual. Eu ainda acho que o estadual tinha que ser disputado nas datas FIFA, com o time B, com o time que você quiser colocar. Seria a saída. Até para televisão. Porque aí você tem aquela semana de data FIFA, você põe o estadual menos importante. Ou então coloca os times grandes os times da Championship, eles fazem quantos jogos? Aqueles que jogam playoff? Eles fazem, vamos lá, são tudo 24 regular, times, então são 46 jogos. Aí se você ficar entre o terceiro e o sexto lugar, você vai jogar ida e volta do playoff, e se avançar o jogo de Wembley, que é o jogo que vale o acesso, a mais 3. Então são 46, 49. E mais os jogos de Copa até onde avançar. E é muito comum quando o time está próximo de brigar pelo acesso para a primeira divisão da Inglaterra, que mais vale dinheiro, eles meio que abandonam as outras Copas também. E isso também os times brasileiros vão ter que fazer em algum momento. Esse ano vai acontecer. Tem a Copa do Brasil, o prêmio é alto, cara, você está brigando pelo brasileiro, você vai ter que botar um time mais fraco da Copa do Brasil, correr o risco de ser eliminado. Isso vai acontecer. Até porque vai ser possível reinar nas 3 frentes, não tem como. E esses times reservas desses clubes mais fortes, eles fazem jogo duro contra os outros na Copa do Brasil. Vai depender assim. Imagina, por exemplo, que o Corinthians está na Copa do Brasil e não está na Libertadores, um exemplo. Ele vai com o time força máxima. Aí ele vai enfrentar, digamos aí, o Atlético Mineiro. Aí o Atlético está na Libertadores, está liderando o brasileiro. O que ele faz? Ele põe um time força máxima contra o Corinthians ou põe um time reserva? O Corinthians só está remando naquilo ali. Esse tipo de situação pode acontecer. Por mais que você tenha um bom elenco, você põe um time B, é um time B. Não é um time tão forte como o time titular. E alguns clubes acho que vão ter que fazer esse tipo de escolha. Porque não tem como estar nas 3. Eu acho que é impossível. A gente falou isso aqui agora. São 8 jogos por mês. 2 por semana. Tem muita gente que confunde planejamento com alguma coisa que tem que ser engessada. Não é verdade. O planejamento permite ajustes. Para ficar muito claro isso. Porque, olha, o planejamento foi esse. Como se não pudesse, do início ao fim, ter algum tipo de alteração. Não é verdade. O planejamento permite ajustes. Essa é a primeira coisa que eu queria abordar aqui. A segunda coisa é que eu não sou contra o campeonato estadual. Estou falando estadual, 2 ou 3 do Brasil só, os outros são complicados. Mas o Campeonato de São Paulo, por exemplo, eu não sou contra. Eu acho que, e defendo há muito tempo, um ajustamento nele. Ou diminuição de número de participantes, aí, claro, você diminui as datas. Entendo que essa observação do Mauro César é perfeita, quer dizer, você encontrou ao longo das datas FIFA do ano aí, alternativa para fazer... Dá certinho. Perfeito. O número de datas FIFA bate com as datas radical. Eu acho que você pode distribuir como você quiser. E os pequenos deveriam disputar uma Copa local, para jogar que não tem divisão, para ter calendário. Aí você manter os empregos das pessoas. Depois de 3 meses está todo mundo demitido. Exatamente. Aí, os menores. Não, está perfeito. Eu defendo isso. Eu só acho que não tem que acabar o campeonato. Porque eu acho que tem que valorizar a tradição, a história. Só que o mundo mudou. E você tem que usar datas alternativas como essa da FIFA, que não vai acontecer nada. Você põe um clássico entre Corinthians e Palmeiras, por exemplo, que valoriza televisão, transmissão, programação. Tá perfeito, eu acho. Só isso. E mais, são 3 ou 4 clubes brasileiros que enfrentam esse drama, que é um drama mesmo, volume grande de jogos. 3 ou 4. São aqueles que brigam por tudo ou por alguma coisa a mais. Sendo bem simples, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo. Pronto. E talvez Corinthians esse ano, bom, se acontecer. 5, o país é grande, aquele discurso, nós somos demais, tal, 5. 5 que brigam. Os outros estão ajustados. Essa é um detalhe que eu acho interessante. E acho que todo time tem que ter... Para que você tem 35, 40 jogadores no elenco? Você só pode usar 11, porque os outros são todos incompetentes. Ou está gastando dinheiro demais, o Mauro falou logo na abertura aqui, é melhor contratar 2 ou 3, você vai pagar mais salário, não sei o quê, mas você deixou 10 de fora, que não fede nem cheira, não vai acontecer nada. Tem cara que fica fazendo churrasco no final de semana, nem convocado para ir para o jogo vai. Toma susto quando é chamado. Tem aquele que fica no banco, que pede, por favor, pro técnico não lembrar dele. A coisa tá ruim em campo, nem olha para mim. Olha pro outro lado, porque eu tô bem aqui.
Então a gente tem que pensar isso. Mas, Vanderlei, é uma coisa que eu falo também. Você falou, são 3, 4 que sofrem, mas são os principais. São os que investem mais, são os que dão mais espetáculo. Então você não pode punir também os clubes que mais investem, os clubes que mais dão espetáculo com esse calendário absurdo que a gente tem. A palavra punição, eu acho que é forte demais. Eu não acho. Não, então, eu acho que é forte demais. Eu acho que Palmeiras, falamos Palmeiras aqui. Palmeiras tem suporte financeiro, está em ordem e tal, para ter 2 elencos. Tem. Claro, tudo bem, a gente sabe que quando sai 1 ou 2 lá, o nível não é o mesmo, mas tem mostrado competência. Até faz uns 15 dias aqui, a gente falou o seguinte: olha, não dá para apertar muito a presidente do Palmeiras, porque sem o 9 que todo mundo fala, tá ganhando, tá goleando. O técnico, que é genial, encontrou um caminho que não precisa de um 9-9. Ele tá usando o que ele tem e está fazendo um tempero aí, um omelete suficiente, não precisa gastar dinheiro. Então, eu acho que tem que usar quem está lá. Recentemente, o São Paulo tinha 37, acho que era o número certo, 37 jogadores no elenco e todo mundo reclamava, está fazendo rodízio. O que vai fazer com 37 caras? Tem que fazer rodízio, então demite os caras. Eu acho isso. Eu acho que é o seguinte, eu acho que você ou acaba com o estadual, ou então você coloca a ordem. A televisão não quer que os times grandes não joguem a primeira fase. Então azar. Então acaba com o campeonato estadual, porque realmente atrapalha muito o calendário do futebol brasileiro.